Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, a coisa complicou e amanhã é vencer ou vencer. Não tem outro resultado, a gente vai já falar por quê, tá? Complicou demais o resultado dos jogos das 4h30, 4 horas, 4h30, se eu não estou enganado, de hoje, complicaram demais a situação para o Clube do Remo na tabela, tá? Os dois jogos que precisavam terminar empatados, todos eles tiveram um vencedor. E um vencedor improvável. O Manaus virou para cima do América, tá? O Manaus virou para cima do América e o Floresta ganhou o seu jogo fora de casa do Pouso Alegre. Então isso bagunçou a tabela. Nesse momento estão acontecendo mais dois jogos. E esses dois jogos que não interfeririam tanto na situação do Clube do Remo, estão terminando empatados. Então olha como a tabela dessa vez prejudicou demais o Clube do Remo, né? Os jogos que precisavam terminar empatados, todos tiveram vencedor, e os jogos que não iriam interferir, estão os dois empatados nesse momento. Nesse momento, o Clube do Remo, ele tem a 16ª colocação na tabela, ou seja, ele está na beira da zona de rebaixamento, tá? Mas calma que tudo só depende do Remo. Aí é que tá o problema, né, galera? Pois é, mas tudo só depende do Remo e essa é a verdade. O Remo amanhã, conseguindo uma vitória contra o Operário, ele pula automaticamente de 16º para 9º colocado, tá? Para 9º ou 10º colocado, ficando à frente dos outros times que ele já estava antes dessa tabela acontecer. Então, assim, tudo só vai depender do Clube do Remo. O jogo amanhã é em casa. O Baenão com certeza vai estar lotado. Com certeza vão empurrar. Nós vamos empurrar os jogadores. Vamos torcer para que tudo dê certo. Mas depende deles. Depende exclusivamente dos jogadores mudarem o panorama atual de mandante do Clube do Remo, que ainda é muito ruim. Então, assim, eu até fiz um vídeo ontem falando sobre a questão do Paysandu, que aí tinha muita gente já dizendo que ia acontecer isso e aquilo no jogo do Paysandu, e eu disse, calma, a gente tem que se preocupar primeiro com o Operário. Por quê? Porque a gente vai enfrentar a melhor defesa do campeonato e um dos ataques mais perigosos. O Operário é um time muito difícil de se enfrentar e que amanhã esse jogo tem que ser ganho no meio de campo. O Remo precisa fazer uma pressão em bloco médio alto, ou seja, tem que ganhar essa bola já no meio de campo, com superioridade numérica, já que não dá para ter uma superioridade técnica por conta, né, da condição técnica dos nossos jogadores de meio que vão atuar amanhã, né, que realmente não vem sendo muito boas, mas que a gente ganhe aí em superioridade numérica no meio de campo para tentar roubar essa bola perto do ataque, para ligar essa bola no ataque com velocidade e tentar pegar a melhor defesa do campeonato desarrumada. Essa é a melhor estratégia para o Clube do Remo no jogo de amanhã. E para esse jogo, todo mundo já sabe, né? A provável equipe vai ser o Zé Carlos no gol, o Lucas Marques na direita, o Diego Ilvo e o Diego Guerra na zaga e o Kevin na esquerda, tá? No meio de campo, Claudinei de primeiro volante, de segundo volante, Richard Franco e o Marcelo. Pode ser que o Marcelo vá até um pouco mais para frente e o Pablo Roberto recue um pouco mais, mas eu creio que ele vai jogar o Marcelo na direção, na linha de segundo volante, junto com o Richard Franco, e vai adiantar o Pablo Roberto. E lá na frente, Muriqui retornando a essa faixa que eu acho mais produtiva para ele, né? Que é o ataque, junto com o Fabinho. Essa é a provável equipe que vai entrar amanhã contra o Operário e o esquema deve mudar. Por quê? Porque o Remo precisa dessa superioridade. Creio eu que o esquema deva mudar para um 4-4-2, onde o Remo ganha essa superioridade numérica no meio de campo e já consegue aí armar com o Pablo Roberto uma proximidade maior e mais rápida junto ao Muriqui e ao Fabinho. Essa é a estratégia lógica que passa, né, agora e que eu creio que o Catalá deva utilizar para o jogo de amanhã, mas isso a gente vai ter que esperar para ver como é que ele vai armar essa equipe. O fato é que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, mas que dá, gente. Vamos acreditar que dá, tá? Eu sei que o nosso cenário atual,
não está propício para isso. Eu entendo a desconfiança de todo mundo. Acho que as cobranças elas têm que continuar. Acho que isso tudo tem que continuar. Mas nessa hora, do dia de Remo, no dia do jogo do Leão, acho que a gente tem que acreditar que pode dar certo. A gente tem que acreditar que a vitória venha para que o Leão Azul consiga aí, não só, eu não estou falando nem só de classificação, mas que ele respire fora da zona de rebaixamento. Que ele saia, que ele fique longe dessa zona da confusão. Então, tomara que amanhã tudo dê certo. Vamos torcer para isso, galera. Vem comigo nessa, vamos torcer. Tá difícil, Jorge, eu sei que tá. O time não demonstra tanta melhora assim, mas vamos para cima. Vamos continuar torcendo, vamos continuar, porque vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. O próprio site Chance de Gol traz aí uma probabilidade em relação ao jogo de amanhã, tá? É lógico que são só números, são só probabilidades, mas é o que a gente pode falar de extracampo nesse momento. Então, o jogo de amanhã entre Remo e Operário, o Chance de Gol coloca o Remo como 43,3% de chance de vitória, 28,6% de chance de empate e 28,2% de chance de vitória do Operário. Então, assim, as probabilidades, elas estão a nosso favor. Ah, mas não quer dizer nada. Ok, mas o que a gente tem de extracampos nesse momento é isso, tá? E aproveitando, né, para falar da Bet Nacional, que é a maior casa de apostas aí, as odds também interessantes, tá? O Clube do Remo está com uma odd hoje de vitória de 2,14. 2,14. O empate 2,9 e a vitória do Operário 3,6. Então há aí uma espécie de favoritismo, digamos assim, para o Clube do Remo pelo fato de estar jogando dentro de casa. Não que a campanha esteja propícia para isso, mas pelo fato de estar jogando dentro de casa, tá? Então tem sim uma probabilidade, os números estão a favor, pelo menos os números estão a favor do Clube do Remo nesse momento. E aí, para a gente falar um pouquinho mais de número e eu trazer isso para vocês, deixa eu falar sobre a situação atual do Remo, que é a seguinte, tá? Com relação aos números, o Remo tem 8 jogos a serem feitos, tá? Os próximos jogos do Remo são, como mandante, amanhã, né? Amanhã vai ser Remo e Operário, no Baenão, amanhã dia 10, tá? No dia 5/8, Remo e Ipiranga, no dia 12/8, Remo e Volta Redonda, e no dia 3/9, Remo e Altos. Como visitante, o Remo tem no dia 17 o Paysandu, que vai ser o jogo só para mulheres e crianças menores de 16 anos no Mangueirão. Vai ter 29/7, Remo e Náutico, 13/8, Manaus e Remo, 26/8, CSA e Remo, que é justamente o time do Marcelo Cabo na Série C. Tá? Então essa tabela também já foi divulgada de forma oficial pela CBF, né, dos próximos jogos do Clube do Remo. Ela não está até o final, se eu não estou enganado, ela não está até o final, mas ela já foi divulgada. Tá? Hoje a situação do Remo é a seguinte, tá? De acordo com o site Chance de Gol, pontuação para classificar continua aos mesmos 30 pontos. Para permanecer, aumentou 1 ponto, tá? Eram 22 pontos, agora está em 23. Mas, Jorge, por que isso? Por causa do dinamismo da tabela. A tabela está muito dinâmica e muito achatada. Então, isso faz com que a pontuação ela se modifique. E eu estou falando de uma pontuação de 99% de chance, tá? Então, é 99% de chance de classificação, os 30 pontos, ou seja, para o Remo faltariam aí 17 pontos a serem conquistados e 23 pontos a 99% de chance de permanência, ou seja, faltariam para o Remo aí 10 pontos a serem conquistados para essa permanência, tá? Total de pontos do Remo atualmente, o Remo hoje o Remo tem 13 pontos, tá? O Remo hoje tem 13 pontos, beleza? O Remo tem 13 pontos em 11 jogos, tá? Total de pontos para poder permanecer, faltam 10 pontos que eu acabei de falar. Para poder classificar, faltam aí 17 pontos, tá? A combinação fica muito parecida com a que eu já tinha trazido antes, né? Para classificação, 6 vitórias e 2 derrotas, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 4 vitórias e 4 empates já começa a ficar na base do talvez, porque chega aí a 29 pontos
e aí fica no talvez, porque diminui de 99% de chance, tá? Fica lá em 90%, ainda é boa, mas fica em 90% se eu não estou enganado. 3 vitórias e 6 empates, aí começa a complicar, porque vai a 28 pontos, e aí com esses 28 pontos já fica muito difícil dessa classificação. Permanência, 4 vitórias e 4 derrotas, ou seja, ganhar todos os jogos em casa e perder todos fora. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 1 vitória e 7 empates. São algumas combinações que o Remo precisaria ter, tanto para classificar quanto para permanecer na Série C, tá? Porém, a gente, né, quer continuar pensando em classificação. É lógico que nesse momento, pelo que vem apresentando, pelo que o time vem apresentando na competição, a gente se preocupa muito com a permanência até, né, para justamente não cair para a Série D. Então a gente se preocupa muito com a permanência, até porque 16º lugar está na beira da zona de novo. Então assim, a preocupação é permanecer, permanecendo a preocupação é classificar. Mas se a gente já puder respirar G8 é muito melhor. Então assim, esse jogo de amanhã vai ser importantíssimo para isso, para poder chegar de vez perto do G8, tá? A probabilidade de pontuar como mandante com esse percentual hoje de aproveitamento, que é de 33,33%, é de 4 pontos. E de pontuar como visitante, que hoje o percentual de 44,44% é de 6 pontos. Ou seja, o Remo chegaria somente aos 10 pontos que são necessários para a permanência. Então hoje os números mostram somente permanência por parte do Clube do Remo. Então é por isso que no início do vídeo eu falei, é vencer ou vencer, é virar a chave, é mudar o panorama. Exatamente porque o panorama é de permanência e a gente não quer. A gente quer classificar para uma próxima fase, para o quadrangular final, tá? E aí precisa chegar nessa pontuação mínima de 30 pontos. Tudo vai começar, tudo precisa virar, já deveria ter começado na verdade, né? Mas tudo precisa virar a partir do jogo de amanhã. A partir do jogo de amanhã tem que virar a chave, tem que virar a situação do Clube do Remo e o Remo precisa reagir de uma vez por todas. Não adianta ficar empatando tanto. Ah, eu sei que o time ainda não perdeu depois da vinda do Ricardo Catalá, mas empatou demais. Então tem que parar de empatar também, tem que ganhar. A quantidade de vitórias tem que ser maior do que a quantidade de empates. Não tem jeito. O Remo não tem outra possibilidade. Então, assim, agora é correr contra o relógio, agora é não perder ponto de forma alguma, principalmente dentro de casa, para poder garantir alguma coisa lá na frente. E tudo começa com o jogo de amanhã. Então, vamos acreditar, vamos para cima, vamos torcer e vamos esperar que esse time reaja. Mais uma vez, é difícil? Pelo que o time vem apresentando. Mas o nosso papel é torcer. E a gente está aqui para isso. Eu vou torcer. Eu vou estar lá amanhã. Vou estar no camarote, mas vou estar lá amanhã para poder trazer para vocês a live do pré-jogo, a live do pós-jogo, que se Deus quiser, vai ser para falar de uma vitória do Leão Azul. Uma vitória de 1-0. Que seja 1-0. Mas que já baste para o Remo chegar próximo do G8 e se afastar mais ainda dessa zona do rebaixamento. Beleza? É isso, gente. Vamos torcer, vamos acreditar que tudo vai dar certo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que está aqui em cima, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Pensamento positivo, pessoal. Pensamento positivo. Leão Azul, Fenômeno Azul, torcedor do Remo não desiste nunca. Pensamento positivo e vamos para cima deles. É isso, galera. Um grande abraço. Fui.